Olá, tudo bem? Tudo certo aqui por aí? A história: qual foi o único animal que Deus não permitiu entrar na arca? No relato bíblico do Gênesis, Deus não menciona explicitamente nenhum animal excluído da arca de Noé. A instrução era clara: de dois de cada espécie de criatura vivente de toda a carne e entrassem, né, em Gênesis capítulo 6, versículo de 19 a 20. Ou seja, tanto animais puros quanto impuros, aves, répteis, mamíferos, todos tinham lugar na arca. A ideia de que existia um animal excluído, porém, mais de tradições populares, lendas e interpretações posteriores do que do texto bíblico. Algumas culturas falam do unicórnio, outras da serpente ou até mesmo do diabo disfarçado de animal, mas estes são contos populares e não fazem parte do cânone bíblico. Se prestarmos atenção, a Bíblia não exclui nenhum animal, mas a tradição popular inventou histórias de animais que não entraram como unicórnio. Entretanto, a arca simboliza a preservação de toda a criação, sem exceção, o que claramente não é mencionado. Mas, se na nova população pós-arca uma espécie pré-diluviana se produziu novamente a partir de um único casal de mamíferos, por exemplo, o principal problema que surge é a falta de diversidade genética. Os descendentes desse casal se produzirão entre si, gerando um fenômeno chamado endogamia. As consequências da endogamia incluem o acúmulo de mutações prejudiciais. Sem variedade genética, genes defeituosos são transmitidos e expressos com mais frequência, aumentando doenças hereditárias e diminuindo as taxas de fertilidade e de sobrevivência. A prole pode nascer mais fraca, com menor resistência às doenças e capacidade reduzida. Ele nasce e gera um risco iminente de extinção. Uma população tão pequena é extremamente vulnerável. Qualquer doença, acidente ou mudança ambiental poderia dizimar toda a espécie. Então a pergunta que surge naturalmente é: por que não houve cruzamento entre os parentes próximos? Será que esse problema de endogamia ameaça a veracidade da arca? Não há necessidade de questionar isso, porque isso não aconteceu, mas como o versículo histórico é muito bonito, muita gente vai dizer que isso é problema para o raciocínio humano, mas para Deus tudo é possível. Aí nós entramos na compreensão mística espiritualizada, mas a questão científica nos mostra que fica muito difícil um casal de animal dar prosseguimento à sua prole por vários anos sem que haja outros animais que possam cruzar para misturar os seus gênesis. Um gênesis de um casal se torna enfraquecido a partir do momento que só parentes desses casais é que se cruzam. Sobre a arca nós temos mais esta dúvida, além das dúvidas totalmente plausíveis sobre o Monte Everest, que tem 8.448 metros de altura, e para que a água cobrisse toda a Terra, haveria uma quantidade de água exorbitante, e cobrindo toda a Terra esfriaria e provavelmente criariam nuvens espessas muito grandes que não deixariam calor na Terra. Isso faria com que a água congelasse, com que o frio viesse com muita força e provavelmente todos os animais da arca morreriam congelados. E se não morressem congelados, e quando começou a baixar a água, que é impossível, a quantidade de água na Terra ocasionaria um desequilíbrio biológico sem precedentes. Mesmo assim, se os animais sobrevivessem, demoraria anos para que as plantas voltassem a produzir frutos, as árvores crescessem, os pastos
alimentassem os animais se reproduzissem para que os outros animais se alimentassem deles. Por exemplo, o coelho precisaria se reproduzir para depois a onça poder caçar e comer esses coelhos. Então, enquanto isso não acontecia, o que se fazia? Do que se comia? Um grande abraço. Tchau, tchau.